Olá, boa noite para você. Continua internada uma das crianças baleadas na Grande São Pedro, em Vitória, após um tiroteio de traficantes. Um jovem foi executado e 2 crianças de 4 e 10 anos foram atingidas. Um suspeito de cometer o crime foi apreendido. A menina de 4 anos, que foi atingida por 5 tiros, continua internada na UTIM do Hospital Infantil de Vitória. Nós fomos à casa da família, no bairro São José, na região de São Pedro, em Vitória. Não havia ninguém na residência. Os vizinhos ainda estavam assustados e não quiseram gravar a entrevista. E o clima no bairro é de tensão. A menina foi submetida a uma cirurgia para a retirada do projétil, que estava alojado no abdômen e em parte do intestino. Segundo a família, ela permanece em observação. Já o menino de 10 anos, que foi atingido por 2 balas perdidas, recebeu alta. Neste domingo, as crianças estavam brincando na varanda e o primo do pai da vítima de 4 anos estava na calçada, quando 2 suspeitos passaram atirando. Davi Martins Julião, de 35 anos, foi atingido por 8 tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a polícia, ele tinha passagem por tráfico de drogas. Estava preso e foi solto em dezembro do ano passado. Na casa ficaram as marcas dos tiros na varanda, no chão, muito sangue. O padrasto do menino de 10 anos estava preocupado. Deu mais de 30 tiros. Aí ele já caiu aqui, saiu arrastando, deitou aqui no chão aqui. E ele aqui só levando ele pra dentro, entendeu? Perna enfaixada, braço enfaixado no soro. E se pega no peito dele. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos, um adolescente de 15 anos, foi apreendido horas depois e confessou ter participado do crime. O intuito desse adolescente que foi preso era fugir para o Morro do Macaco. Percebendo que poderia ser preso devido à ação da polícia, já presente no local, ele se evadiu para o Morro do Conquista. E do Morro do Conquista tentou acessar o Morro do Macaco pela região de mata. Na tentativa de chegar a esse local, ele passou por um terreno em que é os fundos da casa de um militar, aqui da unidade, que mesmo de folga, interveio e conseguiu dar voz de abordagem aos 2 indivíduos que estavam passando. Um deles, esse adolescente, que reagiu à ação policial, foi alvejado. O menor foi questionado sobre as crianças que foram baleadas e foi frio na resposta. Ele alega que ele foi lá para matar o rival e que as crianças que foram alvejadas são consequência, que ele é do crime e o objetivo dele era matar o rival. Denúncias podem ser feitas ao 181, você não precisa se identificar. 2 gestantes foram socorridas após um acidente envolvendo o carro da Prefeitura de Pedro Canário. O acidente aconteceu na estrada que liga Pedro Canário ao distrito de Floresta do Sul. No veículo estavam 4 pessoas, 2 gestantes, um acompanhante e o motorista. Os 2 homens foram socorridos e liberados. Já as 2 grávidas foram encaminhadas para o Hospital Maternidade em São Mateus para a realização de exames. A Prefeitura Municipal diz que está prestando toda a assistência às vítimas do acidente. A polícia tenta identificar o motorista que atropelou e matou um ciclista em Vila Velha. A vítima é pai de um motoboy que morreu da mesma maneira há 4 meses. Gilson Rodrigues da Silva, 49 anos. Gabriel Rodrigues da Silva, 23 anos. Em 4 meses, pai e filho foram vítimas da violência no trânsito e na mesma estrada, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Gilson estava de bicicleta na altura do bairro Interlagos quando foi atropelado e morreu na hora. Meu pai saiu para tratar dos cachorrinhos dele lá no lote, né, lá no Vilagem do Sol. Eu fui procurar, parei num posto da rodovia e soube que teve um acidente, um ciclista, e foi fatal, morreu na hora. Há 4 meses, Gabriel seguia de moto pela via quando foi atingido na traseira por um veículo. Ele também morreu na hora. Segundo testemunhas, os 2 motoristas estavam em alta velocidade. No dia da morte de Gabriel, nossa equipe gravou entrevista com Gilson, que estava inconformado com a perda do filho. É triste, eu tô nem acreditando que aconteceu isso não, velho. Um outro fator chama a atenção nesse caso é que os 2 motoristas fugiram logo após o acidente. Então, já que eles saíram do flagrante, será que cabe prisão? Qual será a punição para eles? Quem se envolve em acidente tem obrigação de prestar socorro à vítima. Quem tentar se furtar
a fugir do acidente, enfim, vai ter a sua pena aumentada em até a metade. Então, quer dizer, é uma pena que pode chegar até 12 anos. Apesar da penalidade, o processo é lento e raramente o motorista que causou o acidente vai preso. Infelizmente, os processos todos do nosso país são muito lentos, demoram 6, 8, 10, 15 anos. E existe também uma análise que é feita se a pessoa cometeu homicídio culposo, quando ela não tem a intenção de causar o acidente, ou quando ela comete o crime com dolo eventual, ou seja, ela assume o risco de produzir o resultado. Essa pessoa que comete o crime com dolo eventual, ela vai a júri e a pena pode chegar até 30 anos. Mas nos dois casos os processos são muito demorados. A Polícia Civil disse que os dois casos são investigados pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito. Já a Rodossol informou que o trecho tem ciclovia, mas não respondeu se pretende instalar novos radares na Rodovia do Sol. Doutor Rivelino ainda orienta a família a procurar um advogado e, paralelo à ação dos acidentes, nesses casos, cabe indenização. São duas ações distintas, de indenização, que é um valor irreparável, mas existe a possibilidade de ser indenizado, e a ação penal, que é promovida pelo Ministério Público. Agora, a filha e irmã das vítimas lamenta as duas mortes na família devido à imprudência ao volante. Eu peço, por favor, para pegar essa pessoa, prender ele, prender também o cara que atropelou meu irmão. Isso não é certo. Eles tratam como se não fosse nada, é uma pessoa, é uma vida. E agora é uma família inteira, né? Tem que ter punição. Olha, gente, sobre o acidente que tirou a vida do motoboy, o filho do ciclista, a Polícia Civil disse que o motorista já foi interrogado e o inquérito aguarda a finalização de outros procedimentos para ser concluído. Em Conceição do Castelo, no sul do estado, uma enfermeira foi assassinada pelo ex-marido e uma câmera flagrou o momento. Na imagem, um homem estaciona o carro e já chega atirando na mulher. Ela grita por socorro, mas é atingida por 9 disparos. Gisele Thaís Cassandro de Souza tinha 36 anos. Na imagem, a gente vê um homem que tenta ajudá-la, mas também é baleado. Ele seria o atual companheiro da vítima. Gisele foi socorrida, mas morreu no hospital. O suspeito foi preso. Natal Correia, de 40 anos, foi autuado por feminicídio e encaminhado ao presídio de Viana. O casal, segundo parentes, viveu junto por 5 anos, mas tinha uma filha de 18 anos e o casal estaria brigando por causa de pensão. Está sendo procurado pela polícia o suspeito de agredir uma mulher com uma barra de ferro em Guarapari. A vítima teve as mãos quebradas e está internada. Ela foi salva graças a um vizinho. Foi uma madrugada de pavor para esse construtor de 48 anos. No domingo, ele foi acordado no susto, com os animais agitados no quintal. Quando eu tenho as criação aqui, que é uns gansos, cachorros, eles ficaram muito alvoroçados no terreiro, cachorro latindo muito. O construtor dormia em casa com um filho de 6 anos. Ao sair para ver o que estava acontecendo, se deparou com seu vizinho, um encarregado de empilhadeira de 38 anos, agredindo violentamente a companheira de 30. Caída ali dentro do quintal, toda ensanguentada. Ele estava com a vara de ferro em cima dela, batendo na cabeça. Foi onde eu entrei e tomei a vara da mão dele. A vara não, a barra de ferro, um cano mesmo de ferro. Ao tentar socorrê-la, acabou agredido no braço. O construtor usou essa madeira para se defender e ainda conseguiu levar a mulher ferida para dentro de casa. Estava desacordada. Aí nisso eu peguei ela, levantei ela, não sei onde é que eu arrumei essa força e com a mão machucada ainda segurei a vara de ferro. Foi onde que eu dei um empurrão nele, eles foram correndo para lá. Na frente do meu filho ainda, né? Que é uma criança. Uma pessoa fazer isso na casa do outro é porque não tem respeito. Depois que o dono da casa conseguiu salvar a mulher das agressões que vinha sofrendo, ele a colocou dentro da residência. O agressor, entretanto, ficou rodando a casa aqui por cerca de uns 40 minutos. Inclusive, chegou a ficar nesse ponto aqui, forçando esta janela para tentar entrar e continuar com as agressões. O agressor é vizinho do construtor e está desaparecido. A vítima foi socorrida e, de acordo com a polícia, teria quebrado as mãos na tentativa de se defender. Levou também pancadas na cabeça. Ela está internada no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. De acordo com parentes da vítima, o relacionamento dos dois tem menos de 1 ano e sempre foi marcado por agressões. Em maio, essa agressão
desse final de semana teria se repetido, com o encarregado de empilhadeira usando também uma barra de ferro para atacar a companheira. Ele pegou ela, quebrou a cabeça dela na primeira vez, foi para o hospital, botou ela aqui dentro da minha casa, cuidou, ela voltou para ele novamente. Aí ela queria largar ele agora novamente, ele ameaça ela. Se ela não larga, se largar, mata ela, que ela não fica nem com ele nem com ninguém. Neste final de semana, a agressão aconteceu após uma tocaia. Diz que ele estava botando tocaia nela no meio da rua, ela saiu correndo pedindo socorro e entrou pro fundo da casa desse homem. Quando que ela vai, ele botou a tocaia nela, não deixa ela ficar sozinha de jeito nenhum. Um jovem foi morto em Andorinhas Vitória, uma região de intenso conflito nas últimas semanas. A vítima é um homem que tem entre 20 e 25 anos e ele levou 8 tiros. O tiroteio aconteceu na frente da escola Isaura Marques, onde o homem que estaria participando do ataque foi atingido. O crime foi na madrugada de hoje e os disparos atingiram a parede da escola. Foi na calçada que a vítima ficou caída. Cápsulas de diversos calibres foram encontradas. A Polícia Militar e a Guarda Municipal seguem reforçando a segurança da região. Esse rapaz assassinado não foi reconhecido por moradores no local, mas a região já é conhecida por intenso tráfico de drogas. Nenhum suspeito foi preso até o momento. A seguir, a prisão do ex-gerente da Santa Casa que contratava funcionários fantasmas e ficava com dinheiro para ele. Já já. Os juízes suspeitos de vender sentenças aqui no estado vão voltar para o presídio. Alexandre Farina e Carlos Alexandre Gutmann estavam detidos no quartel de Maruípe, em Vitória, mas ganharam liberdade em agosto deste ano após uma decisão liminar. Hoje, a liminar foi cassada pelo Superior Tribunal de Justiça. E com a decisão, os magistrados devem voltar ao presídio. As prisões foram pedidas pelo Ministério Público do Estado, que alegou que os juízes estariam interferindo nas investigações. O pedido foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado no final de julho. Todos os desembargadores concordaram com a prisão. A defesa do juiz Alexandre Farina afirmou que não há fatos novos que justifiquem a prisão e que vai recorrer. Já o advogado de Carlos Gutmann afirmou que, por enquanto, não vai se manifestar. O ex-gerente da Santa Casa de Vitória foi preso, suspeito de desviar mais de R$1 milhão. Segundo a polícia, ele teria contratado funcionários fantasmas que repassavam os valores das contratações para ele. Outras 15 pessoas são investigadas. Os desvios financeiros foram realizados de março a setembro de 2020, enquanto o homem de 36 anos desempenhava a função de gerente de RH no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. A polícia conta que o ex-funcionário aproveitou da pandemia, enquanto trabalhava em home office, o pagamento de uma gratificação para funcionários do hospital. Um esquema realizado por parte do gerente de RH era feito por meio da inserção de gratificações a funcionários já existentes da Santa Casa, que posteriormente ao recebimento dessas gratificações repassavam parte delas para o investigado que era gerente de RH. Além da gratificação para colaboradores da instituição, o gerente de RH, com a ajuda de um comparsa, fez a contratação de funcionários fantasmas. A soma do prejuízo é enorme, mais de R$1 milhão. Nessa investigação, foi possível identificar a existência desses dois esquemas iniciais de inserção de gratificação e também de funcionários fantasmas. Mas a gente também identificou a movimentação de valores em espécie bem significativos que indicam a existência de um esquema também desvio de dinheiro da Irmandade de Santa Casa, dinheiro em espécie. Os outros envolvidos que emprestaram dados pessoais ao gerente de RH não tinham nenhum tipo de vínculo com a área da saúde, o que poderia justificar a contratação. Os salários chegavam a R$80 mil e eles repassavam parte do valor ao investigado. De acordo com a polícia, 15 pessoas estão envolvidas no esquema de corrupção. Mas, em geral, os valores eram recebidos pelos funcionários fantasmas e também pelos funcionários efetivamente contratados que estavam já atuando lá na Irmandade de Santa Casa, que repassavam a maior parte. Não havia um valor que a gente pôde identificar como um percentual fechado, mas eram valores que variavam
ao investigado, gerente de RH. Segundo a polícia, em janeiro de 2019, o mesmo homem desviou dinheiro em espécie da Santa Casa. No ano de 2015, o suspeito apresentou um diploma falso de conclusão de curso de administração. Na época, era gerente financeiro do Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra. Depois da prisão do gerente de RH no distrito de Soído de Baixo, em Marechal Floriano, ele teve os bens bloqueados. O comparsa continua foragido. O suspeito vai responder pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro. E a Polícia Civil também investiga se os esquemas fraudulentos podem ter causado prejuízos aos cofres públicos, uma vez que a Santa Casa é uma instituição filantrópica que recebe dinheiro público. O governo do estado assinou hoje o decreto com mudanças nas polícias e Corpo de Bombeiros. O batalhão de missões especiais será recriado. Atualmente, a tropa de elite da PM é chamada de CIMESP. O decreto também prevê a abertura de 4 novas companhias independentes da PM, que vão ser instaladas em Nova Rosa da Penha, Cariacica e em São Torquato, Vila Velha, além das cidades de Jaguaré e Pinheiros. O Corpo de Bombeiros ganhou um centro de inteligência de defesa civil e um centro especializado de resposta a desastres, além de 2 novas companhias independentes em Vila Velha e também na Serra. E o governo anunciou ainda a promoção de 83 militares. O governador Renato Casagrande também destacou que os concursos já autorizados estão em andamento. São 671 vagas na PM, outras 80 no Corpo de Bombeiros e mais 40 para delegado da Polícia Civil. No próximo bloco tem vacina chegando. Para garantir a imunização aqui no Espírito Santo, nós já voltamos. A semana começa com reforço na vacina contra a Covid. Aqui hoje à noite chegam 77.200 doses da Pfizer e amanhã de manhã mais 20 mil doses da AstraZeneca. Vamos ver então como é que está a imunização aqui do Espírito Santo, a quantidade de pessoas vacinadas. Temos aqui no painel vacina, mais de 2.812.000 pessoas já receberam a primeira dose e mais de 1.741.000 receberam a segunda dose ou a dose única. Com relação aos casos de coronavírus, foram registradas 19 mortes de ontem para hoje. Até hoje, o Espírito Santo já perdeu 12.526 pessoas e mais de 583 mil tiveram contato com o vírus. A gente encerra a edição de hoje com imagens de uma das principais atrações turísticas históricas de Vila Velha, o Farol de Santa Luzia, que reabre para visitação amanhã. O funcionamento é de terça a domingo, incluindo os feriados, viu? Das 9 da manhã às 4h30 da tarde. A entrada é gratuita, mas só é permitido um grupo de 30 pessoas por vez. Então, faça sua visita, não deixe de levar a máscara, curta esta bela paisagem. Boa noite para você, amanhã a gente está aqui novamente te aguardando às 7h20. Até lá!